Para já quero enviar um grande abraço a todos aqueles que continuam fiéis, ou muito ou poucos, ao canal das Doce. Eu costumo dizer que isto não é um canal com o objetivo de buscar nem visualizações, nem audiências. O nosso objetivo, independentemente seja um trabalho mais sério ou um pouco mais cómico, é fazermos as coisas como deve de ser e com seriedade. E eu vou começar nesta conversa que tem como base e como objetivo a divulgação do livro do Dr. Zé Paulo Lima e do Edgardo Vieira, que é A Divisa Vermelha, que está aqui. Eu vou começar a fazer a introdução. Eu li um texto do nosso diretor regional das comunidades do Governo da Região, que é o Dr. José Andrade. É um pouco extenso, mas está espetacular. Eu não vou lê-los aqui, porque senão vocês mandavam-me dar uma volta. Mas vou começar com uma afirmação aqui do Dr. Zé Paulo, que define o que é ser aficionado na nossa ilha, que é ser, neste caso, ganadeiro de touros bravos na Ilha Terceira, é muito mais do que uma ocupação. É um compromisso de alma, um gesto de amor à terra e à tradição e ainda à identidade cultural de um povo. Eu vou dizer adorei, porque sei que adora-se é Deus. Mas eu gostei desta frase e desta citação, porque acaba por dizer tudo, não só em relação aos ganadeiros, mas também em relação aos aficionados, aos pastores e aos capinhas. O Sr. José Liduín, da Turiscom, é aquele que se encarrega de fazer a edição desta divisa vermelha. O Edgardo, companheiro de guerra já do Dr. Zé Paulo, trata da fotografia, e o Dr. Zé Paulo Lima trata da investigação e, no fundo, da feitura desta obra. Eu vou começar pelo Dr. Zé Paulo, porque foi ele que a escreveu e é que foi aos poucos pondo em prática, mas presumo que esta obra nasce, Dr. Zé Paulo, do desejo de uma pessoa, que é o Sr. Fernando Marques. Esta obra não nasce do desejo do Sr. Fernando Marques. Essa obra é possível devido ao Sr. Fernando Marques. Honra-se aqui gente que faz uma trajetória e uma linha que vai desde um sítio até ao Sr. Fernando Marques e que é engraçado que retorna ao mesmo sítio outra vez e aqui esteve ele. Eu primeiro que tudo gostava de agradecer mais uma vez ao Sr. Edberto e ao canal das Doce estarem connosco na promoção deste livro. Eu é que agradeço. É muito gratificante saber que contamos com amigos. Eu é que agradeço. E o Sr. é um deles. Este livro faz a ligação de várias coisas. Faz, quanto a mim, a justiça e relembra uma figura que foi ímpar e é uma das 3 figuras principais do século XX tauromáquico terceirense, que é o Sr. Tomás Mesquita Borba. Quanto a mim, ele, o Sr. José Diniz Fernandes e José de Castro Parreira são as figuras do século XX tauromáquico enquanto a ganadeira se refere aqui na Terceira. Estende-se depois para uma ganaderia da Ribeirinha, já tratada, mas aprofundada neste livro, que tem as suas origens em Lisboa, num capitão que durante o processo dos Tavros acabou por se estabelecer aqui na Terceira por ordem de Sebastião Carvalho e Mel, o Marquês de Pombal. Esta gente tem touros desde o início, finais do século XIX, princípios do século XX, que são os Fernandes Miranda. Exato, eu não conhecia. Depois, muita gente não conhecia. Eu não conhecia, está aqui. Esta gente depois passa essa ganaderia a um entrelaçar de ligações com o Sr. Álvaro Inácio, uma pessoa persistente, com a sua argúcia, capacidade de negociação, consegue montar um império. É preciso não esquecer que ele já na década de 50 já se colocava como o terceiro ganadeiro da Ilha Terceira. E que depois continua com a compra de Castro Parreira ao Sr. Jalbino em 72 e que depois vai para o Eliseu e acaba no Sr. Fernando Marques. O capítulo do Sr. Fernando Marques tem 2 vertentes. A vertente de ganadeiro dele na Califórnia, que realmente é um feito extraordinário. E eu estive lá em 2004 e é essa experiência que eu passo para o livro. Em Toronto. E realmente... A gente falou na Califórnia há pouco, por isso é que o cérebro ainda não está bem treinado para darmos o saltinho até o Canadá. Em Toronto e é que se consegue perceber a dimensão de gente da nossa comunidade que se envolveu à volta daquele homem e que é visível através das fotografias e através do texto. E depois a história de uma pessoa que recorreu a familiares do Sr. Tomás Mesquita Borba
para construir a sua própria ganaderia do Canadá e depois aquela que é conseguida cá na terceira. Portanto, é um livro histórico, é um livro com muita profundidade, que vai para além daquilo que é habitual na ganaderia do Oleitor e naquela que tem sido o processo de marketing da ganaderia do Oleitor. Exatamente. É um processo histórico, fundado e aprofundado de forma a que as pessoas percebam qual é a razão e qual é a razão deste nome, a divisa vermelha. É porque realmente, à exceção de Fernandes Miranda, há uma cor que é comum a todos, que é a cor vermelha. Muito bom. E por isso é que se chama divisa vermelha. Então, se calhar vou pôr a pergunta de outra maneira. Porque é que decide, em verdade, por esta obra e por esta que é hoje o Oleitor terceira e não por outra ganadaria? Havia muitas ganaderias para fazer. Realmente... E ainda as há. E realmente há várias razões. E que nós, com os livros que fizemos anteriormente, percebemos que havia uma ligação e percebi cada vez mais, através de investigações e de contato com as pessoas e de recolha de testemunhos orais, que realmente essa relação se aprofundava. E que realmente todas essas histórias eram histórias de resiliência. E foram histórias em que estas pessoas viveram para o touro e os touros não viveram para eles. Muito bom. Esta gente deu tudo o que tinha, tudo em termos financeiros, pessoais, tudo o que tinha deu ao touro. E é essa história que está transmitida desde o Sr. Tomás de Borba até ao Fernando Marques, que faz a recuperação, digamos que, de uma ganaderia que já estava um bocadinho decadente, que era Eliseu Gomes e o Sr. Fernando Marques, que traz esse esplendor todo. E é nesse sentido é que surge. Eu achei perfeitamente explícito e aquilo que o Dr. Zé Paulo disse no papel que cada ganadaria teve na criação do gado bravo até os dias de hoje. Realmente o Eliseu foi mais uma questão de paixão e de resiliência. Os outros tiveram a ganadaria, pronto, com certeza com outros poderes económicos e trataram-lhe ou mantiveram-na de uma outra forma. E em relação ao Tomás de Borba, eu estive na Califórnia há cerca de um mês e falei um bocadito grande com o Denis Borba, que é realmente um dos herdeiros de Tomás de Borba. É familiar. E é uma ganadaria que realmente não se ficou só pela terceira, ou seja, o facto dos seus familiares terem emigrado para a Califórnia fez não só com que ele formasse a sua própria ganadaria, mas que fizesse com que outros formassem as suas ganadarias com o seu gado. Portanto, eu costumo dizer que o ir à Califórnia não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se sente. E só realmente quem lá vai e sente a nossa gente e sente o que é manter as tradições naquele estado da América é que pode dar o valor que é a Festa Brava. Eu não quero só dividir aqui a conversa entre nós. O Edgar, companheiro de guerra, entre aspas, já há uns tempos atrás foste tido como um guerreiro, mas não era bem, estou a brincar, não era bem aquilo que se falava. Vamos à parte séria. A fotografia continua a fazer parte da tua paixão e continuas a acompanhar o Dr. Zé Paulo nas obras que ele vai fazendo, independentemente daquilo para o qual és contratado, neste caso foi o livro, continuas a tirar fotografias nos caminhos da nossa ilha, não é assim? Olha, Alberto, sim, é correto, mas obrigado uma vez mais ao Canal dos Doces pelo tempo que nos disponibilizou para que possamos divulgar mais este trabalho. Sim, como dizes bem, entre aspas, companheiro de guerra do... Eu estava a brincar, isso é que não te ofendes, que tu és um homem de poucas palavras, mas muito objetivo e muito preciso. Exatamente, companheiro de guerra, aqui do meu querido amigo Zé Paulo. É verdade. Já vamos na nossa quarta obra. Eu pensei que era a terceira. Nossa quarta obra, isso é a nossa quarta obra. Juntos, é extraordinário trabalhar com o Zé Paulo, é gratificante, para além de todo o meu contexto fotográfico. Como digo, o homem é uma enciclopédia daquilo que escreve e estamos a aprender todos os dias. É verdade, mas é verdade. E relacionado à tua pergunta, tu, Edberto, sim, fotografo todos os dias. Todos os dias eu vejo nas touradas, está aqui, está ali. Em tudo quanto é sítio, eu fotografo todos os dias. Portanto, ou seja, a fotografia acompanha-me diariamente. Como é que foram escolhidas as fotos? Eu faço essa pergunta diversas vezes. Já tinhas um arquivo da ganadaria Eliseu Gomes ou tiveste uma maior preocupação em ler, sabendo que a obra ia ser editada? Não, quando se falou e quando se avançou
quando se teve, digamos, a luz verde para avançar com o projeto, é sentar e no arquivo ir ano por ano, mês por mês, tudo o que tinha associado com o trabalho que se pretendia, e depois foi só passar para o lado, editar, porque nem tudo está editado, editar, e a parte pior é o selecionar as fotos, porque há muitas fotografias que a gente gosta e gosta mesmo delas a valer, mas não pode pôr todas. Claro. E então, a parte mais difícil é essa. É precisamente a escolha. Não é estar ali a ver pasta a pasta, que também dá trabalho, mas depois a seleção e reduzir o número para o número que se consegue encaixar no livro, essa é a parte pior. Eu estava a ver aqui fotos do Álvaro Inácio Gomes, por acaso abriram uma página. Vocês foram ao arquivo recolher essas fotos ou já tirava as fotografias na altura da... Não. Okay. Tudo o que é, ou seja, do Álvaro Inácio Gomes, eu fui com ainda digo dos outros para trás, porque sabemos que também não é assim tão velho quanto isso. Portanto, foi na casa do seu Álvaro Inácio e foi tudo fotografado, o que ele tem lá. Inclusive muitas para trás, claro que não tenho nem ideia, mas muitas delas tiveram, ou melhor, todas tiveram passar para a minha mão, tiveram algumas, foi uma edição, e depois suas eu para cá, até o Fernando Marques, menos umas tenho aí que é da Canaria do Canadá, que foi aqui, é que para além de eu escrever bem, eu também sabe tirar fotografias. Eu acredito. Mas o contexto é esse, Alberto, é sentar, focagem no que se pretende, escolher, e o mais difícil é selecionar. O Sr. Liduíno, a Turiscom continua viva, se calhar quando nasceu muitos condenaram logo à partida, isso é um pouco como os canais, quando nascem condenam-nos à partida, mas a perseverança e agora o termo que a gente costuma usar, a resiliência e ponto número 1, que é o que eu costumo dizer também, muitas, sou chato mesmo a dizer isso, o gostar daquilo que nós fazemos é o ponto principal para mantermos um projeto como o projeto da Turiscom, da editora, não é, Sr. Liduíno? É verdade. Pode-se explanar um bocadinho curto da história da Turiscom e fica-se a perceber o que é que se passou. Eu editei o meu primeiro livro, ou escrevi o meu primeiro livro em 2007, 2008, que foi A História de São Mateus, em 2008, lançado em 2008, tinha começado em 2004 a recolha, mas em 2007 publiquei a história do Clube do Cantinho aqui ao lado, que eu tinha sido um dos fundadores e um presidente. Estamos a falar aí que há 17, 18 anos atrás? 18 anos, 18 em 2007, 18 anos, e portanto esse livro saiu, uma pequena brochura com a história do clube, e saiu a história de São Mateus. A história de São Mateus incluía a história do clube, e daí a direção do clube na altura pedir-me que se fizesse um livrinho com a história, com os sócios, com os estatutos, para ficar uma coisa para a posteridade que não existia. E foi assim e fez-se. Mas o primeiro livro que eu escrevi, assim, grande, comecei a escrever, foi a história de São Mateus, metesse pelo meio o João Ângelo, o mestre das cantorias, e a história do Clube de Cantinho, andaram uns três ali, portanto, embrulhados uns nos e depois, outros. Logo a seguir, surgiu a possibilidade de escrever o David Fagundes, Versos de uma Vida, que era um senhor guarda fiscal, natural da Fonte Bastardo, que morava em Angra, na Conceição, e que ao longo da vida foi fazendo a recolha de versos, foi fazendo versos por várias situações e várias coisas, num bilhete urbano, no talão de supermercado, na saca de semente, naquilo que ele encontrava para escrever, escrevia e chegava a casa, pousava aquilo lá por casa, e a esposa foi tendo o cuidado, sem ele saber, de arrumar aquilo tudo. E quando ele deu por isso, tinha uma gaveta cheia de recordações que passou, a visão de futuro. Que passou a livre e muito bem. Esse foi o primeiro livro que eu editei como editora, portanto, com o Turiscom. E comecei com a Turiscom Editora com a única ideia na altura de publicar os meus livros, ou seja, não estaria dependente de ninguém, publicava os meus livros como entendesse e quando entendesse. Não é que me tivesse dado mal com o esquema anterior, só tenho a falar bem dos trabalhos que fiz antes, nomeadamente com o Mário Duarte, correu tudo bem, mas depois resolvi seguir o meu caminho. E escrevi a maioria dos livros sozinho, foram 66 ou 67,
e alguns, meia dúzia deles, em coautoria com o Senhor do Continente, que gosta muito de coisas do improviso, o Sr. José Fonseca de Sousa. E no meio disto tudo apareceu várias pessoas, como aqui o grupo do José Paulo e do Edgar, com a ideia de publicarem um livro por uma razão ou outra, e até hoje são 108, portanto são 66 meus, mais 32 de outras pessoas, e pronto, tem corrido bem, a gente tem se dado. Eu lembro-me perfeitamente do Mário Duarte, Edições Blue. É verdade. Cheguei a fazer uns trabalhos com ele no Audio Clube, É verdade. de lançamentos que ele fez, e na altura do seu também andava mais ou menos com Este ele. livro deste grupo, do José Paulo e do Edgar, é o terceiro de 4 que eles já escreveram. Eles editam primeiro um com o Mário Duarte, e depois eu editei os outros 3. Estamos agora aqui com o último em cima da mesa. Outros projetos existem que eles têm já na manga, portanto, para se continuar com esta saga. Eu acho que ser editor é um bocadinho tão bem como quem faz um canal. Portanto, não nos interessa as visualizações, não nos interessa quem vê, quem não vê, não é. É um pouco assim numa outra área. Há sempre uma preocupação que também tens no teu canal das 12, que é que isto dê para as despesas, não é? Exatamente. Mas às vezes até, e se fôssemos a olhar para as despesas, isto é um desabafo. Há trabalhos que nós nem sequer os íamos fazer. Porque acredito que não dá mesmo nada. É só o gosto que nós, às vezes, como o senhor Lidwin tem, de fazermos uma coisa diferente. E tem corrido muito bem. E tem aparecido bons trabalhos. E nós também sentimos necessidade de criarmos alguns desafios a nós próprios. São coisas que ficam para a história, e a história das coisas fica para a posteridade ficar em livros. Se não ficar em livros, os vídeos e os DVDs e às vezes os vídeos tem também a lembrança de guardar em hard disk, porque tive, infelizmente, há coisa do mês, um hackerzinho vindo não sei de onde, nem sei porquê, que me limpou 13 anos de trabalho. Os hackers e os discos que avariam e o telemóvel cai no chão, é terrível. O único meio hoje de guardar informação fidedigna é o livro. Não há e eu trabalho muito com o digital. Aliás, tem 108 livros em 18 anos, porque trabalho muito com o digital. Se não fosse, não tinha tantos, porque isto adianta muito o trabalho. Mas não é um meio seguro de guardar informação. É um meio bom de tratar a informação. Há curiosidades, que nós às vezes gostamos de saber e perguntamos a um editor o que é que se vende mais? É a prosa? É o verso? São os livros com mais imagens, com mais letrinhas? Como é que Com mais imagens, que contam uma história. Os versos não são propriamente a literatura mais procurada, mas vende-se alguns. Agora, tem vindo a crescer a venda de livros, com novos meios de comunicação que existem. Tem vindo. E as edições que em algum tempo chegou-se a fazer de 1000, 1500, foram reduzidas para 500, foram reduzidas para 300. E se o Lidwin hoje pode precisar, qual foi o livro que mais vendeu? Assim, de repente, talvez o João Ângelo, o Mestre das Cantorias, depois uma edição aqui dos nossos amigos José Paulo e Edgar, que foi a Tourada à Corda. A primeira edição? O segundo livro. Tourada à Corda, a Bandeira de um Povo, é assim que se chama. O terceiro livro deles, o segundo que eu editei, que foi Ribeirinha Freguesia Taurina, também teve uma venda muito grande e muita procura. Aliás, o lançamento da Tourada à Corda feito na Biblioteca de Angra foi assim uma enchente nunca vista na biblioteca. E os meus livros, as minhas edições têm corrido relativamente bem, nomeadamente na Feira do Livro do Outono Vivo, na Praia da Vitória, que eles têm feito algum elogio por como as coisas têm corrido. A gente gosta sempre e é uma coisa nossa, sabermos que é nosso também é reconhecido. E dizer, como dizia o tio João Ângelo, é muito melhor um baquinho nas costas com um pontapé nas canelas. É verdade. E pronto. Dr. Zé Paulo, qual é a esperança que este livro alcance o sucesso dos outros? Ou foi o que eu disse há pouco? Ou quando fazemos uma coisa nem nos preocupamos com isso? Olha, eu faço isso por puro gosto pessoal e emocional e porque me sinto bem em fazer. É parte da minha felicidade fazer isso. É parte da minha felicidade perder horas numa biblioteca e que daí resultem coisas como essas que estão aqui. Aqui estão muitas horas de investigação, mais investigação do que propriamente falar com as pessoas e quem tiver dúvida disso, basta ver a bibliografia. E as bibliografias de cada capítulo, eu dou o exemplo do Sr. Fernando Marques. O Sr. Fernando Marques havia uma série de conteúdos pelo ar, e esses conteúdos tinham que ser confirmados.
O Canadá é um país que, em termos culturais e da sua capacidade bibliotecária, tem muito que se lhe diga e tem praticamente tudo tratado informaticamente. E muita da informação que me foi dita pelo Sr. Fernando Marques num dia na Praça Velha ou num dia em sua casa foi toda confirmada através das bibliotecas, das referências que ele me deu. E uma coisa que eu achei incrível e que digo sempre, porque acho mesmo incrível, há um canal que todos nós conhecemos que é o Al Jazeera, que é a CNN do mundo árabe. E a CNN do mundo árabe faz uma peça de meia hora sobre a Quinta do Oleitor no Canadá. Olha, não sabia. Em que aparece o Sr. Fernando Marques e a senhora Ana a falarem sobre as tradições da Terceira no Canadá a um indivíduo que também é correspondente do Washington Post. Portanto, estamos a falar de uma dimensão que vai muito para além do que é o prazer de vender. Não me importa saber, porque não ganho nada com isto. Compreendo perfeitamente. O que me importa saber é que isto vai fica para as gerações e fica para se lembrar o legado de pessoas, principalmente o Sr. Tomás Mesquita Borba, dos Fernandes de Miranda enquanto família, que é uma história do qual eu sou descendente também, e que é uma família que tem uma história perfeitamente apaixonante. Do Sr. Álvaro Inácio Gomes, que é com ele que a ganaderia atinge o seu grande auge e a sua grande capacidade, e é uma ganaderia que dá cartas tanto na corda como na praça, batendo-se com os maiores da altura, que eram o seu José de Castro Parreira e o Sr. José de Niches Fernandes, e depois o seu filho José Albino Fernandes, dava cartas. Há relatos infindáveis de touradas fantásticas dadas por eles, estão aqui no livro. Depois Eliseu e o seu pai, o Sr. Isidro Gomes, e agora esta nova faceta do Sr. Fernando Marques, que o que é que faz? Faz uma coisa incrível. Nós vamos procurar melhores condições de vida na América e no Canadá e fazemos com as nossas tradições, com os nossos modos de vida iguais aos que estão cá. É verdade. O que é que isso faz? E é a segunda vez que digo isso. É um estreitar do grande charco que é o Oceano Atlântico que nos separa. E com este livro, e quem lê este livro do princípio ao fim, percebe que esse Oceano Atlântico é um pequeno ribeiro que a gente pode saltar. Tão longe e tão perto. Tão longe e tão perto. É fantástica a história do Sr. Fernando Marques. A sua história de vida impressionou-me. Eu por acaso conheço. Impressionou-me porque as pessoas têm ideia do que vai do marketing que passa falando com ele, estando com ele e sabendo as razões pelas quais a se torna ganadeiro, como se tornou e que destino é que dava aos fundos enquanto ganadeiro no Canadá. E a dimensão que aquilo tinha para a comunidade no Canadá, porque não falei só com o Sr. Fernando Marques, falei com muita gente da comunidade do Canadá e que me confirmaram, falavam-me todos a mesma coisa. E que pena, era tão giro, a gente juntava-se, era o nosso ponto de encontro. Ali éramos açorianos, éramos terceirenses e sobretudo portugueses. E não há palavras que possam resumir realmente o que este capítulo significa e que é inserido no meio disso tudo. E quando nós percebemos que isto tudo dá a volta e tudo está relacionado e tudo vive em prol do touro e não do touro, vive em prol de e não do touro, é que percebemos o altruísmo de toda esta gente que foi capaz de fazer muitos sacrifícios à sua vida, de perder muito, inclusive economicamente, para estar viável. Isto é outro ponto. Para que nós todos... Eu, que não tenho nada a ver com isso, vá ao caminho e possa ver uma corrida, ou vá a uma tourada de praça e possa ver uma corrida. Ou seja, ser ganadeiro é um ato de altruísmo, é um ato de abnegação e de muitas vezes de sacrifício, e isso tem que ser exaltado para todos. Eu não vou falar só de fotografia. Eu ouço aqui o Dr. Zé Paulo a explicar clara e tão bem o que é ser açoriano, o que é ser ganadeiro e estreitar estas tradições, e foi o que eu disse, e tão longe e tão perto. O que é que faz as pessoas, na tua opinião, levarem aquilo que é nosso para a nossa diáspora, que é mesmo assim, e verem tão intensamente, ainda mais do que nós, aquilo que é os Açores e aquilo que é a Ilha Terceira, em toda a sua dimensão? Olha, Alberto, o que faz as pessoas levar, para já, é o amor à sua terra. É o que deixam atrás, porque muitos saíram daqui e penso que todos que saíram daqui foram à procura de uma vida melhor.
Mas o ir procurar essa vida melhor não faz com que esqueçam as suas raízes, a sua terra e as suas gentes. E dentro da nossa diáspora, o que a gente vê é um esforço tremendo por muitos deles, criar as festas, os encontros, criar aquilo que é nosso, que é deles também, aquilo que deixaram atrás. E muitas das vezes, disseste bem, muitos deles conseguem viver muito melhor do que nós. E a prova disso é que quando eles cá vêm, a alegria, a satisfação de estar nas touradas, de estar nas festas da cidade, estar em tudo quanto é lá de festas de freguesia, e muitos deles estão ali ao rubro, estão ali a viver aquilo com uma intensidade tremenda. Portanto, o que faz é precisamente é o amor à sua terra, aquilo que o José Paulo disse há bocadinho, é o serem açorianos, é o serem portugueses, é manter as suas raízes, as suas tradições, o amor a tudo o que deixaram para trás. E se me permites, não é fugir do assunto, a tua pergunta, mas há algo, pegando numa estamos a falar do livro, uma conversa que tu disseste há bocadinho, disseste bem, que fazíamos isto por amor. Há uma coisa que é preciso, e o Japão tocou aqui neste ponto certo. A divisa vermelha é um trabalho de Japão Lima e Edgar Vieira. É um trabalho de duas pessoas que têm uma ligação tremenda, que têm em comum a festa dos touros, a tauromaquia, em que abraçaram esse projeto de alma e coração. É o nosso quarto trabalho. Que portamos, são horas e horas de trabalho, como o Japão diz. Falando assim, Edgar, é o nosso quarto trabalho. Até parece fácil, não é? Até parece fácil. Mas o ponto que eu quero chegar... Isto é um pouco quem corre por gosto nunca se Exatamente, é isso. Nós fazemos por gosto, por paixão, principalmente por paixão, é este lindo animal que é o touro bravo. E quanto mais se gosta, mais as coisas fluem. Exatamente, mais as coisas fluem. Mas que fique claro uma coisa, os nossos trabalhos, todos eles até agora, até o nosso quarto trabalho, e este inclusive, fazemos por amor, por paixão. E não recebemos nada em troca. Isso é. Não recebemos nada em troca. Preciso que isso fique claro. Fazemos por amor. Eu, Dr. José Paulo Lima, teremos o juízo ao seu ídolo, mas fazemos por amor, por paixão àquilo que fazemos. E quanto mais fazemos, mais paixão temos. É verdade. É assim, nós não recebemos nada verdade. em troca. De qualquer um dos trabalhos, nunca recebemos nada em troca. E este, inclusivamente... recebemos o feedback. O feedback, que é isso, exatamente. Que é o feedback das outras pessoas, os parabéns das outras pessoas. Uma expressão do João Vítor, o de Balhinha, ou José Vítor? João Vítor, não é? João Vítor. João Vítor. É um vício. É um vício. É vício. E eu não podia deixar passar este e pegar no ponto em que tu disseste por amor e paixão, porque é isso que nós fazemos. Mas é mesmo, mas é tudo o que nós fazemos. E o que disseste muito bem, e o Dr. José Paulo também concorda com certeza connosco, que é quanto mais nós fazemos, mais nós queremos fazer. Exatamente. E uma coisa vai puxando a outra, e mais outra, e mais outra. Isto só paramos às vezes realmente quando um dia Deus nos deixa de estar cá neste mundo. Ainda te vou levantar a ponta de véu, mas digo que se o José Paulo tivesse o tempo, só isto, a gente tinha trabalho, tínhamos mais das 50 obras para pôr por aí fora, mas também temos outras vidas e temos outra vida. É verdade. E foi como disse, nós não recebemos nada em troca, e quando digo nada, estou-me a referir monetariamente, nada disso. Fazemos porque gostamos, porque amamos o que fazemos. O José Paulo tem a sua vida profissional, eu também tenho a minha. E não permite o Japão estar com 4 horas sentado a escrever. Eu gostava. Eu gostava, volta lá. Mas não é fácil. Doutor José Paulo, vamos ter a apresentação hoje é quarta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 12, 18 horas nos espaços do Conselho. Exatamente. Toda a gente está convidada. Toda a gente. Vamos ter a presença de alguém especial? Vai haver algum protocolo especial? Nós vamos ter, dar-nos a honra de ter a apresentar o livro o Dr. Armando Mendes, jornalista destacado, uma das referências jornalísticas dos Açores a nível nacional. É uma pessoa que, pela sua independência, penso que dará a sua opinião sobre o livro. Aos olhos dele, é uma pessoa batidíssima e que fará a sua apresentação. Eu farei a defesa daquilo que fiz. E
havia duas pessoas que eu não gostaria de esquecer e que são essenciais. Na investigação que nós fizemos, houve a necessidade de fazermos fluxogramas que não são mais do que... acaba por ser a história ganadeira de cada ganadeira em si. Aqui o seu caso Tomás de Borba. Esses fluxogramas tiveram a autoria de um aficionado terceirense, jovem aficionado terceirense, também dedicado ao mundo de gráfico. Ele é estudante de multimédia e gráfica, que é o André Aguiar, da Praia, e que nos embelezou o livro com isto. As minhas fotografias que aparecem no capítulo do Sr. Fernando Marques relativamente ao Canadá, a curiosidade que há aqui é que haviam cerca de 1.300 fotografias minhas do Canadá na Quinta do Aleitor e que estavam metidas em CDs cheios de bolor. Pois, o que eu devo dizer é que quem as recuperou foi Álvaro Gomes, que não é mais do que o neto do Sr. Álvaro Inácio Gomes. Conheço perfeitamente. E é a sua capacidade também e muita minúcia é que também gerou que graficamente o trabalho, que depois as fotografias foram todas trabalhadas pelo Edgar, que estivessem aqui e que dão realmente um parecer muito, muito importante ao livro. Mas é às 6 horas da próxima sexta-feira, do dia 12, e não há gosto maior do que ver a sala repleta de gente para se falar de touros e para se falar de gente, de humanidade, de vidas, que é aquilo que nos faz aprender e, ao fim e ao cabo, tomar como exemplo e andar para a frente. É verdade. Vamos ter mais apresentações já planeadas noutras ilhas, noutros locais, ou ainda é cedo para falar um pouco nisso? Não, vamos ter no dia 17, na livraria Do João. Na livraria do João. Livraria Do Lar do... Lar Doce Livre. É na Lar do Sul. É a Rua do Rei? Na Rua de São João. Rua de São João. Rua de São No João. dia 17, uma coisa mais intimista. Mais ou menos a 6 horas também. 6 horas. Ok. O Sr. Fernando Marques, depois de se apresentar o livro, das formalidades de se apresentar o livro pelas 18 horas na Câmara, fará um jantar convívio no Clube de Golfe da Ilha Terceira, onde estão os convidados que ele próprio entendeu, porque ele é que é o sponsor do livro. Esse livro existe pela vontade e pelo altruísmo do Sr. Fernando Marques em pôr isto de pé. E isso quer que lhe diga, é um livro bilingue e que até hoje é o melhor que eu fiz. Não é o que me liga afetivamente mais, porque o que me liga afetivamente e intensamente é o meu da Ribeirinha. E eu digo que é o meu da Ribeirinha, é também de Edgar. Mas esse é que me enche a alma todos os dias, que deixo da rua da igreja e falo com pessoas. Mas, sem dúvida alguma, este é o meu melhor Compreendo trabalho. perfeitamente. Por isso é que cada trabalho novo que nós fazemos é sempre um novo desafio e dá-nos cada vez mais prazer. Exatamente. Nunca querendo nós dizermos que o que fizemos para trás foi o melhor. Acho que o melhor é sempre o que vem a seguir. E é isso que nos dá vontade de nós abraçarmos sempre um outro projeto que se calhar poderá ser melhor do que este. Exatamente. Edgar, é tão bem este sentimento que tu tens. Sim, exatamente. É o sentimento que eu tenho e é gratificante. A gente chega a um sítio qualquer e assim do nada as pessoas virem à nossa beira. Pá, parabéns, vocês fizeram um trabalho excelente e eu tenho que dizer também a verdade, no livro da Ribeirinha, a pessoa passa naquela freguesia e até mesmo qualquer conhecido pessoas assim, com uma certa idade e quando eu tentado mais tarde, vocês fizeram um trabalho incrível, um trabalho espetacular e é isso, olhar para isso. Eu compreendo as palavras de vocês porque Este livro começa com duas ganaderias de gente da Ribeirinha. O seu Tomás Mesquita Borba, o pai era da Ribeirinha. muito bom. Eu, como o Franco Borba, isso é tudo gente da mesma família. Os Fernandes de Miranda são de Santo Amar da Ribeirinha. Portanto, isso começa tudo por aí. Lá fora, o Osvaldo, o Duarte e o Luís Adelino foram lá fazer um trabalho que é qualquer coisa que ainda hoje as pessoas passam por mim. É aquilo que vocês estão a dizer, o feedback que é gratificante. Claro. Os 15 dias, por exemplo, que eu tive lá fora, os trabalhos que nós fazemos e eles aqui na nossa ilha vêm, olha, gostei deste, gostei daquele, gostei é isso que nos faz continuar. Alberto, eu contei aqui ao Sr. Edwin, aqui ao Japão, até a senhora eu cheguei uma vez à Praça Velha. Ponto, não foi dele, claro que este não saiu, nem disse que eu também fui doutorado à corda e há uma senhora que chama por mim e eu não costumo estar a olhar para dar. Quando a senhora diz-me, o senhor não é o Edgar, o fotógrafo, assim do livro que fez, que é que o senhor quer veterinário? Eu disse, sim,
Olha, eu acabei de sair da loja sapateia, a sapateia não é dali da rua, então eu aqui, o senhor tem que me ser o IVE, e o senhor faça uma fio ao pé de mim, que o IVE que é para mandar, não sei para quem. Isso é gratificante, Edberto. E tu sabes mais certo, o próximo trabalho é sempre o melhor, como eu digo, a minha melhor fotografia, a minha melhor fotografia é a próxima que eu vou fazer, não é as que eu tenho, é a próxima que eu vou fazer. Sr. Liduíno, qual é o gosto que uma editora tem em editar? Muito em editar essas obras, são obras importantíssimas que ficam um marco para a nossa história, porque o que José Paulo tem feito em termos de escrita relacionada com touros e touradas é única e fica para a posteridade e para a história coisas que de outra forma o tempo iria perder. E eu digo, ele não gosta muito de ouvir, mas é a única pessoa que eu conheço em Portugal capaz de fazer isto. Mas é verdade, porque a gente pode comparar com Portugal continental, porque no resto de Portugal não há tourada à corda como há nos Açores, ou com a dimensão que há e da forma que os touros são criados. Talvez seja uma particularidade. E é bom ouvir isso, porque mas é verdade. A imagem e o nosso autoconhecimento também depende daquilo que os outros dizem de nós e daquilo que nós fazemos. Eu aplico muito de mim nisto e é gratificante ouvir de pessoas como o Sr. Liduíno, que é já uma pessoa da minha família. Exatamente. Ouvir isto Eu já lhe disse que não costumo dizer isso quando não sinto isto. Só digo isto se sinto isto. E é verdade, o Zé Paulo começou com 2 ou 3 anos a brincar aos touros e continua com 40 e tal o senhor Liduíno faz-me lembrar uma expressão que eu uso muitas vezes, que é quando nós não gostamos, calamos a boca. Quando gostamos, abrimos a boca para fora. E com a idade nós vamos aprendendo isso. Eu gostava de acrescentar aqui mais alguma coisa, se tens tempo para isso, relacionado... Eu hoje vim para isso. Pronto, relacionado com a nossa Califórnia e as nossas dificuldades, os nossos imigrantes que foi falado aqui. Eu conheço isto mais ou menos de perto. Queria só, antes disso, deixar aqui umas palavras em relação ao que se falou, em relação às nossas vidas e ao dinheiro envolvido nisto e como é que não é. Esta gente não faz isto por dinheiro. E como disse o Edgar e o José Paulo muito bem, têm as suas vidas. E têm as suas vidas porque essas suas vidas é que põem o pão na mesa. Estes livros não põem o pão na mesa. E a gente todos os dias tem que ter o pão em cima da mesa. É verdade. Portanto, é bom que fique isto escrito e é bom que fique estes trabalhos tão gratificantes, mas estas pessoas, as pessoas têm uma vida por trás disso, têm que ter. Eu ando há anos nisso e em relação ao dinheiro só me preocupa aquilo que eu já disse e volto a repetir, é que isto seja viável, que se encontre os meios para se pagar à gráfica, para se fazer as coisas e não ficar a dever dinheiro a ninguém. Felizmente, tem 108 livros publicados, não deve nenhuma gráfica nenhuma, tem alguns na garagem. Funcionam, exatamente. É sinal que funciona. Em relação ao que se estava a falar, à nossa paixão, principalmente dos imigrantes, eu conheço em algum pormenor, porque são cerca de 30 e tal livros, se não me engano, relacionados com as nossas comunidades, não sei bem o número exato, mas à volta disso. Mas há alguns em específico relacionados com a tauromaquia. E um dos primeiros foi os 40 anos dos focados amadores de Terloco, o primeiro grupo de focados criados na nossa diáspora e que foi criado com a ajuda de gente cá. Ou seja, o cabo dos focados estava na terceira. Foi o Joaquim de Carmo, foi depois o nosso amigo ali de Valdinhar, junto ao Ipa, que faleceu, João Hermínio, o Baldaia, o António Baldaia, depois seguiu-se, e depois seguiu-se de certa maneira o outro que depois emigrou para lá e que trata cavalos, Jorge Martins. Não, Jorge Martins não. O Paulo Jorge Ferreira? Não, o Paulo Jorge Ferreira, é o homem que era pecador, o Vaca, Jorge Vaca. Jorge ou José Gabriel, é o Jorge, não é? Chamamos Jorge. Há um que foi para lá e que foi cabo. Acho que o José Gabriel é um e Jorge é o outro. É outro. Eu acho que o José Gabriel Eu acho que é o Jorge. O Jorge, tá, é um deles que foi também o cabo de Focados durante algum tempo. E somente tem uma história maravilhosa, mas não é para aqui chamada, porque vai para a América e acaba por ficar lá com a história bonita por trás disso. Por isso hoje é um grande homem, devido a um pormenor
que arriscou na sua vida, que foi ir à Graciosa, ser pegado por um touro, foi todo partido. Mas Eu posso estar enganado, mas eu acho que neste momento o Jorge está na Costa Leste, se não me engano. E o outro está na Flórida. Isso não? mesmo, Então, isso mesmo. Acho que o Jorge está na Costa Leste. E ele foi à Graciosa, foi pegado, ficou todo partido, não disse nada a ninguém, mas queria ir para a Califórnia para ficar lá. E quando foi pegar o primeiro touro, ele já era partido daqui, ainda se partiu lá. E acabou por ter uma vida linda e bonita na América, relacionada com essa decisão importante da vida dele, que alterou a vida dele. Portanto, o Sr. Liduíno quer chegar ao ponto de são esforços que as pessoas fazem na vida que nós nem imaginamos. Mas eu gostava de referir aqui alguns pormenores em relação ao grupo de focados de Amador de Turlock, que fizeram 40 anos, e fiz o livro com a história deles e dividi o livro em duas partes, por isso me sinto um bocadinho à vontade, quer dizer, para falar destes assuntos, porque está lá a história e lembra-me de algumas coisas, que é a primeira parte é a história da tauromaquia na Califórnia e a segunda parte é a história do grupo de focados. Está dividido em duas. E é uma resistência, uma resiliência daquela gente para bem de conseguir aquilo que não se faz ideia. Eles começam com uns touros meio bravos, misturados com uns touros que vêm à socapa do México. Fazem touradas com touros de giga, que é assim... que é o mesmo, o Jaquim de Carmo tinha uma expressão muito engraçada. Eu uma vez peguei um touro daqueles, é o mesmo que pegar um combão. Aquilo vem por aí fora um monte de peso, é uma coisa. E depois não são bravos, são mal criados. São, como dizia o tio Humberto Filipe... A gente um dia podia se sentar e falarmos mesmo desta história especificamente, acho que era muito interessante. Às vezes também... E os trabalhos não nascem só de mim, nascem também daquilo que as pessoas nos dizem, das ideias que nos dão, dos projetos que nos apresentam, e eu estou sempre aberto a isso. Esta gente tem uma força, uma força de vontade para ter isso. Um dia, não querendo fugir muito aqui ao assunto, quando quiser. havemos de nos sentar e falar no assunto. Falar sobre isso, porque... não é questão de, porque eu sei que nós passávamos a noite aqui a falar de touros de tauromaquia, mas vamos terminar a nossa conversa, isto acaba por ser, e vinha a pensar no carro, porque às vezes, e tenho ido a algumas apresentações, a outras não, peço desculpa por isso, mas não é mesmo à vontade, é porque realmente 18 horas é uma hora às vezes meio complicada para quem vai buscar o rapaz à escola às 4, a mulher chega à casa às 5, portanto isto é tudo, tem que se fazer as compras antes de chegar a casa, e o Dr. Zé Paulo sabe mais ou menos como é que isso funciona, e tudo isso acaba por ser uma pré-apresentação que eu faço e farei sempre com muito gosto, muito obrigado. Sempre que queiram, porque isto quem anda nestas coisas do audiovisual, a minha mulher costuma dizer que não há amigos, às vezes há interesses, mas não, eu aqui sei que tenho amigos. E o Edgar sabe perfeitamente onde é que eu quero chegar. Exatamente, olha, sei. Porque nós andamos em projetos com muita gente e nunca me arrependo, nem nunca me arrependerei, e a partir de uma certa altura, em vez de nós querermos continuar os projetos, há certas pessoas que querem aparecer. E aparecer a qualquer custo. A qualquer custo. E naqueles que, que às vezes aparecem, são novidade e, têm outra projeção e outro impacto. O Canal das 12 vai continuar sempre a fazer os seus trabalhos com seriedade, com a sua metodologia já habitual e normal, e antes de terminar, também quero deixar aqui uma palavra, porque eles são uma parte integrante deste grupo, que é o Roberto Pequense e a Soraya no Canadá, o Osvaldo Toste, o Duarte Teixeira e o Luís Adelino na nossa delegação da Califórnia em Ilmar, a Isadora, o Armindo Cabral e o David Endes na nossa delegação da Califórnia na Artísia, e o Sr. José Cardoso e Alexandre Parra na Costa Leste. Eu costumo dizer que isto não é um grupo de pessoas, isso é um grupo de amigos. E as coisas funcionam porque nós também temos as nossas divergências, mas andamos aqui ao sabor da amizade. E quando nós conseguimos ultrapassar a divergência e a amizade se mantém, o projeto está sempre certo. Sem interesses, ninguém é mais do que ninguém é patrão de ninguém, e aí é que as coisas funcionam, é como vocês, é como o Edgar, do Dr. Zé Paulo e o Sr. Liduíno. Isto são amigos, que já são família, que se juntam e que fazem estes trabalhos maravilhosos para ficarem para a posteridade. Uma palavra de final de agradecimento também ao Ruben Ramos, que foi o designer deste livro e que fez um trabalho maravilhoso. É um dos nossos jovens designers que está a trabalhar muito bem. Muito bem. Edgar,
Olha, Japão. A última palavra por hoje. Não A última palavra por hoje. Da tua vida. Espero Olha, que amigo não. Edberto, é apenas deixar o convite a todos, porque a Câmara vai estar aberta a todos. Vai ser uma honra receber toda a gente lá na apresentação de mais este trabalho. Como disse o Japão, o objetivo é ver aquela sala repleta de gente. E eu lembro sempre, isto é para vocês, é nosso, mas é para vocês. É para quem gosta da festa, para quem aprecia a festa, e sabemos que são centenas e milhares de aficionados. Eu vou terminar com quem comecei, Dr. Zé Paulo. Para já não tenho qualquer tipo de dúvida que apareçam. Apareçam. Uhum. Eu, ao contrário do Edgar, eu vou dizer, isto faz-me feliz. Isto é parte integrante da minha felicidade. Podem gostar ou não. Isso. Eu sou autor de já 4 livros, aqui com o Edgar, e o feedback das pessoas, a alegria, o contato físico das pessoas, quando me vêm cumprimentar e eles assinam um livro e me dizem ao José Paulo, obrigado por teres lembrado do meu pai, do meu avô. Isto enche-me a alma e torna-me homem. E é que me faz viver em todo o sentido da palavra. Eu já escrevo sobre touros desde os 17 anos. O meu primeiro artigo foi Sentir arte vem de touros. E continuou por aí abaixo e certamente irá continuar. Façam um apelo para que vão à Câmara e partilhem um bocadinho connosco. Só isso. Sexta-feira, portanto, eu acho que ainda vou conseguir ter este trabalho hoje à noite para voar. Depois da manhã, 18 horas, na Câmara Municipal, estão todos convidados. Da minha parte, muito obrigado pela vossa atenção. Para mim é uma conversa extremamente interessante, eu aprendo imenso nestes bocaditos com esta gente, porque ninguém sabe mais do que ninguém, e nós uns com os outros vamos aprendendo. Chama-se A Divisa Vermelha, é a obra do Dr. Zé Paulo Lima e do Edgardo Vieira. Um grande abraço e, como eu costumo terminar sempre, até uma próxima, se Deus quiser.